Olá, meu amigo, minha amiga. A palavra do Senhor, ela nos diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, que o Senhor Jesus, ele foi à casa de Lázaro, porque ele soube que Lázaro havia morrido. E quando ele chegou lá na casa de Lázaro, ele disse para as suas irmãs: Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Meu amigo, minha amiga, o Senhor Jesus, ele deu esta palavra para a irmã de Lázaro, as irmãs de Lázaro, quando ele soube que o Lázaro havia morrido, havia falecido. Olha, meu amigo, minha amiga, a questão da morte é uma questão incompreensível, é uma questão inaceitável. Você não vê ninguém em um funeral sorrindo, alegre, feliz, porque um ente querido faleceu. Não. Por quê? Porque ninguém aceita a morte. E por que ninguém aceita a morte? Porque o homem não foi feito para a morte. O homem foi feito para a vida. Quando a palavra de Deus, ela nos diz lá em Gênesis, que o Senhor, ele pegou o homem, formou o homem, um boneco do pó da terra, né? Ele fez o homem com suas próprias mãos, porque é interessante dizer que Deus, ele criou o céu, ele criou o sol, a lua, o mar, as estrelas, os animais. Ele criou todas as coisas dizendo: haja isso, haja aquilo outro. Mas quando chegou no homem, ele pegou o pó da terra e formou o homem com as suas próprias mãos. Então ele disse bem assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, das criações de Deus, o homem, o ser humano, é a melhor de todas. Deus não criou o homem para o mundo, né? Deus criou o mundo inteiro para que o homem pudesse habitar. Quando Deus disse haja isso, haja aquilo outro, ele estava fazendo todas as coisas para que o homem pudesse ter o melhor de Deus. Então Deus criou todas as coisas para que o homem pudesse provar do melhor, para que o homem pudesse habitar em um lugar onde o homem pudesse realmente se sentir bem. Então, das criações de Deus, o homem é a melhor. E Deus fez o homem com toda a perfeição, com todo o carinho, com todo o amor. E ele fez o homem para que o homem pudesse viver para sempre. Infelizmente, essa relação ela foi quebrada quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem resolveu fazer a sua própria vontade e trilhar o seu próprio caminho. Então, meu amigo, minha amiga, quando o homem resolveu romper a relação dele com Deus, então a morte entrou na terra e aí então os homens começaram a chorar. Os olhos dos homens, os olhos do ser humano começaram a lacrimejar quando o homem fez o que não devia fazer. Então, meu amigo, minha amiga, as pessoas sofrem com o problema chamado morte porque o homem resolveu romper o relacionamento com Deus. Então Deus, ele não fez o homem para morrer. Deus não fez o homem para que o homem viesse a padecer. Deus fez o homem para que o homem pudesse viver. Nos planos de Deus a morte não estava incluída, mas infelizmente devido à desobediência do homem, a morte passou a fazer parte. Então por isso que você chega em um sepultamento e vê choro, e vê lágrima, e vê tristeza, e vê desespero. Então, meu amigo, minha amiga, a palavra do Senhor,
ela nos diz que quando Jesus chega lá na casa de Lázaro e vê aquele cenário de morte, de tristeza, ele dá essa palavra: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Meu amigo, minha amiga, o Senhor Jesus, ele veio a este mundo resolver o problema chamado morte. Muitos gostam de lembrar de Jesus como uma pessoa da história, como uma pessoa, caridosa, como uma pessoa humilde, como uma pessoa bondosa, como uma pessoa que veio ao mundo para querer fazer o maior gesto de caridade, que era olhar para o próximo. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, o Senhor Jesus, ele não veio ao mundo para nada disso. O Senhor Jesus, ele não veio ao mundo para ser visto como alguém que foi bonzinho, para com o outro, foi uma pessoa que olhou muito para o social, mais do que todas as outras pessoas que passaram na história. Não. O Senhor Jesus, ele não é aquele que faz parte da história. O Senhor Jesus, para começo de conversa, ele escreve a história. A história é feita por ele. Ele domina a história. Ele é o centro da história. Ele é a essência da história. O Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, ele veio a este mundo não para essas coisas as quais eu já falei. O Senhor Jesus, ele veio a este mundo para resolver o problema chamado morte. Porque a morte entrou na terra quando o homem resolveu desobedecer a Deus. Mas Jesus veio a este mundo para resolver esse problema e trazer novamente a vida a qual o homem perdeu lá no Jardim do Éden. Por isso você vai ver lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o Senhor Jesus dizendo o seguinte, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Jesus veio a este mundo, meu amigo e minha amiga, para resolver o problema da morte. Jesus veio a este mundo para trazer de volta a vida a qual o homem perdeu. E meu amigo e minha amiga, quando nós chegamos em um sepultamento e nós ouvimos as palavras as quais o Senhor Jesus disse a Marta e a Maria, que ele é a ressurreição e a vida, quando nós ouvimos essas palavras, quando nós ouvimos as palavras do Evangelho de João, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, então nós podemos, meu amigo, minha amiga, ter esperança e a certeza de que a morte não triunfa mais, porque a vida voltou novamente para o homem e o homem pode desfrutar dessa vida e viver eternamente com Deus. A vida que o homem perdeu, Jesus traz de volta. Mas só prova desta vida aquele que crê na pessoa do Senhor Jesus. Jesus, ele disse, quem crer está salvo, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no único Filho de Deus. Meu amigo, minha amiga, a fé na pessoa do Senhor Jesus te garante vida eterna. Se você está, quem sabe, preocupado com a morte, se você, quem sabe, vai em um sepultamento e vê uma pessoa dentro de um caixão e fala, meu Deus, amanhã pode ser eu, meu pai, o que é que vai ser de mim? Eu quero dizer para você, esse pavor da morte pode sair do teu coração hoje, se você tão somente crer na pessoa do Senhor Jesus. Ele disse que aquele que crê está salvo, mas aquele que não crê está condenado. Então, meu amigo, minha amiga, o problema morte, ele foi resolvido através da pessoa do Senhor Jesus. Ele veio a este mundo só para isso, resolver esse problema. Então, meu amigo, minha amiga, hoje, quando nós passamos em um sepultamento ou vivemos a perda de um ente querido,